Hoje, dia 26 de junho, é o Dia Nacional do Combate ao Diabetes. Quem fala para nós sobre esse assunto é a doutora Cecília Martins, que tem toda a formação dela de endocrinologia, residência, mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina. Bom dia, pessoal. Me chamo Cecília Martins, sou médica endocrinologista e professora do curso de medicina da Unifor. Gostaria imensamente de agradecer o convite do professor Ricardo Pereira, que foi meu professor também há alguns anos. Tem todo o meu respeito e gratidão. Obrigada, professor. Eu venho falar hoje sobre diabetes, né, que é uma doença muito prevalente na nossa população. Quando você associar o pré-diabetes, a incidência ainda aumenta mais, né? Estima-se que cerca de 7 a 8% dos pacientes sejam diabéticos e 20% sejam pré-diabéticos. Só que desses que são diagnosticados com diabetes, a gente sabe que metade da população que é diabética não sabe ser diabética ainda, né? Então, muitas vezes, esse diagnóstico é dado diante de uma situação como um AVC, como um infarto, infecção, porque, se tratando de diabetes tipo 2, é uma apresentação mais silenciosa. Então, existem vários tipos de diabetes. Eu vou me ater hoje mais ao diabetes tipo 1 e tipo 2, né? O diabetes tipo 1 é o diabetes relacionado à doença autoimune, né? Um ataque autoimune às células betas que produzem no pâncreas insulina, e que a prevalência em relação ao diabetes tipo 2 o diabetes tipo 2 seria de 90 a 95% dos casos, e diabetes tipo 1 seria 5 a 10% dos casos. Então, o diabetes tipo 2, sem sombra de dúvidas, é o mais prevalente. Existem outros tipos mais raros, relacionados a mutações de receptores, de membrana, a doenças neoplásicas, a síndromes genéticas diversas, mas que são mais raros, né? Então, o diabetes tipo 2, eu chamo a atenção bastante nos fatores de risco, que é o que a gente tem mais observado e tem muita preocupação em relação ao estilo de vida que as pessoas estão levando, né? Os hábitos alimentares, né? A questão do sedentarismo, do estresse, as noites mal dormidas, o uso excessivo de telas, tudo isso tem a ver com a doença, né? A gente sabe que todo o nosso organismo deve funcionar como um relógio, e muitas vezes esse relógio está sendo desobedecido. Nós temos um ritmo, né? O nosso corpo tem um ritmo, o nosso cérebro tem um ritmo, e no que a gente desorganiza esse ritmo, isso é muito ruim, né? Como chamar atenção para o sono, para o uso de telas, que cada vez mais a gente vê problemas relacionados a isso, mexendo todo num mecanismo neurohormonal, e que leva a alterações hormonais que favorecem alterações metabólicas. Então, assim, existem os fatores de riscos modificáveis, que são os fatores como o sedentarismo, como a dieta, o controle do estresse, né? Esse compromisso com a regulação do sono, né? E existe também os fatores não modificáveis, que é a genética, às vezes uma necessidade de uso de medicações que precisam ser utilizadas por outras condições que o paciente apresenta, como, por exemplo, os pacientes transplantados precisam usar imunossupressores pelo resto da vida para evitar a rejeição, que são medicações que favorecem o aparecimento de diabetes pós-transplante. Existe também o corticóide, que em muitas condições se torna necessário. Então, é importante lembrar também, quando você diagnostica um paciente com diabetes, das outras doenças que podem vir associadas, como gota, como hipertensão, dislipidemia, porque elas têm uma gênese em comum, né, que é a resistência insulínica, né?
E um ponto que eu gosto de tocar é que o diabetes, a gente fala em lesão de órgão-alvo, de olho, de rim, coração, vasos em geral, mas na realidade todo o corpo é órgão-alvo. Ele ataca desde a pele até anexos, todos os órgãos estão comprometidos quando você está com a glicemia fora do seu controle. Então é importante pensar por esse lado e entender que é importante rastrear, principalmente se você é de grupo de risco, se tem aqueles fatores que eu mencionei anteriormente presentes na sua vida, se tem uma genética favorável, tem que ser rastreado. E não esperar chegar à complicação da doença para se ter um diagnóstico, que é o que a gente costuma ver muito, né? Infelizmente. Lembrar que o diabetes é uma condição imunossupressora também. A gente vê claramente infecções que habitualmente a gente não costuma ver nos pacientes imunocompetentes, né? Que têm as defesas boas, né? E a gente vê em diabetes, às vezes, muitos fungos que habitualmente a gente não vê nos imunocompetentes, vê nos diabéticos. Então, tem que ter esse cuidado com tudo, com vacinação, com medidas para evitar infecções. A história clínica tem que ser muito bem coletada para tentar detectar o mais precocemente possível, identificar esses fatores de risco. O exame físico também, né? Tentar encontrar algum achado, talvez que você possa associar a uma síndrome genética, nos casos raros de diabetes, mas ver também, principalmente, assim, o perfil do paciente, os dados de peso, altura IMC, circunferência abdominal, né? Examinar bem todo o corpo, inclusive dentes, né? Ver se tem algum foco, ferimento entre os pés. Muitas vezes são focos escondidos de infecção que descompensam o diabetes e que geram outras patologias também muito preocupantes, como endocardite. Às vezes pode ser encontrado nesses pacientes que já têm essa natureza mais imunossuprimida, né? E em relação ao tratamento, o tratamento envolve tanto o controle desses fatores, né, de risco, que eu já mencionei previamente, e é muito individualizado. Você tem que avaliar cada paciente, se ele tem a contraindicação ao uso de determinada medicação, a questão do peso, se ele está acima do peso. Um análogo de GLP-1, né, que ajuda a tratar tanto diabetes quanto sobrepeso e obesidade. Os inibidores da SGLT2 também, muito importantes na cardionefroproteção, têm sido cada vez mais utilizados, inibidores da DPP-4, a metformina, que é muito utilizada, né, na resistência insulínica, facilitando, né, a sensibilização da insulina, e várias outras drogas que a gente sabe que às vezes você pode estar num canto que seja limitado o fornecimento, o acesso a medicações, né? Essas medicações, por exemplo, no SUS, o que a gente mais costuma ver é a distribuição de sulfonilureia, de metformina e as insulinas. Então tem todo, para você indicar, tem que observar todo um contexto socioeconômico em que o paciente está inserido, né? E também, lembrando da insulina. A insulina, em certas condições, é o uso que é necessário, principalmente quando o diabetes está descompensado. Então, gente, aqui é importante ressaltar que é uma doença que precisa ser diagnosticada o mais precocemente possível e tratada da melhor forma. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cecília, que falou para nós sobre o Dia Nacional do Diabetes. Na quinta-feira, vamos trazer um vídeo com mais um projeto de extensão do campus de Porangabuçu, da UFC, que é o ensino de imunologia em escolas profissionalizantes. Até lá!